cruz, e ninguém há de condenar, porque o teu amor tocar. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar, porque o teu amor tocar. Olá, gente, que alegria é poder conhecer a palavra de Deus. E por isso, estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você em todo o Brasil, que nos acompanha via satélite, também pelas nossas redes sociais e pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Quero também acolher você que nos acompanha pelos canais abertos. Você aí de Pelotas, Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, mais você da região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Vamos juntos conhecer a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue o caderno, pegue caneta. Hoje vamos mergulhar, vamos entender um pouco mais do livro de Apocalipse, capítulo 7. Para isso, passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Olá, William. Também saúdo aqui os nossos 3 mosqueteiros, 2 mosqueteiros e uma mosqueteira, o Vinícius, a Beth, o Jean, esses amigos cinegrafistas que você não vê, caríssimo telespectador, mas eu posso atestar que fazem com tanto esmero, com sensibilidade e com apreço pela causa, gente que você não vê, mas que eles nos fazem ver. E colaboram em todos os programas, evidentemente, mas estamos falando aqui do Conhecendo a Palavra. Quero saudar também os telespectadores de toda parte. Eu tive informações há pouco do bom número de pessoas que se deixam evangelizar pela rádio e TV Evangelizar. E fazemos parte de um grupo bem maior, mas todos integrados à grande causa, tornar a palavra conhecida. Vamos dar passos. Nosso Apocalipse está caminhando. Parece que já não assusta tanto. Se recordam? Eu fiz umas perguntas no início, vocês diziam incerteza, temor, juízo, julgamento. Tem julgamento, sim. Mas para quem segue Jesus Cristo, o Apocalipse é uma palavra de muita esperança. E hoje vamos ver alguns desses traços. Nosso tema hoje é o que temos lá, olha aqui, já chegaram antes de mim. Apocalipse 7, 1 a 17. William, você está pronto? Sim. Então, 7, 1 a 17. Mas antes de ir até o 17, em vez de ir até o 17, vamos por partes. Comecemos de 1 até 8. Pode seguir, por favor, meninão. Depois disso, vi 4 anjos prostrados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000.
Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados. E da tribo de William? 12.000 foram marcados. Olha como é prolífico o nosso William. Vamos lá, minha gente. Sim, a linguagem ela tem suas marcas bem típicas do Apocalipse, linguagem mais cheia aqui de uma codificação que é necessário explicar para que compreendamos. Mas não tenhamos pressa, vamos dar passos. Você pode ler, por favor, William, novamente, 7:1, apenas 7:1. Depois disso, vi 4 anjos prostrados nos 4 cantos da terra. Postados, desculpa. se não, anjos prostrados nos cantos, não. Postados está em pé, pronto para desencadear as destruições que lhes cabem. Estamos na linguagem do Apocalipse. Pois bem, vamos devagar. Pode passar, por favor, a outra tela, que aos poucos vamos explicitar. Só para recordar, de maneira que não tomemos esta parte isolada e imaginemos que são partes justapostas de maneira desconexa, como se me pusesse um livro junto com 1 quilo de feijão, mais uma garrafa de refrigerante, e depois um relógio e depois uma veste. São coisas desconexas, não podemos fazer assim com os textos. Eles estão interligados tematicamente. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 7. Mas nos capítulos 4 e 5, começaram as visões. E aí, lá naqueles 2 capítulos, 3 grandes personagens. Deus, sua infinitude e sua onipotência. O livro, um livro com as páginas seladas e fechado. Quem poderia abri-lo e lê-lo? Livro, desígnio, projeto de Deus para a salvação da história. Registro da história e do seu caminho final. Por caminho final não é seu término, é sua plenitude. Pois bem, livro, Cordeiro. Lembra, telespectador? Imolado e em pé. Imolado faz lembrar a cruz, faz Jesus crucificado, morto, em pé está vivo. Vamos à outra tela, estou recordando. Nos capítulos, nesses versículos 5:1 a 14, foi apresentado o livro e este livro passou de quem estava sobre o trono, entregou-o ao Cordeiro. A história, a existência está nas mãos de um Cordeiro morto, imolado, mas ressuscitado. Cordeiro, mansidão, imagem do Cristo vitorioso. Sim, mais um pouco. Aí chegamos a 6:17. Se recorda bem, meu irmão, minha irmã? Tivemos nesses versículos a presença dos 4 cavaleiros. Foi o encontro passado. Esses 4 cavaleiros, um branco, cavalo, animal de guerra, violência. Depois um cavalo vermelho, sangue. Depois um cavalo preto,
luto. Depois um cavalo verde, todos eles com um cavaleiro, e fora-lhes dado poder para determinadas atuações. Não esqueça, eram portadores do mal, de desgraças. São imagens, cavalos e cavaleiros do império poderoso romano. O cavalo branco parece bom, parece vitorioso e sereno, que se pretendia divino, inclusive, branco, mas levava consigo muita destruição e engano. Depois o cavalo vermelho, as violências infligidas pelo império. O cavalo negro, o luto causado pela fome e a exploração econômica, que causava desgraças. Lembra do trigo, da cevada? Depois tinha também o cavalo verde, as pestilências, pestes causadas, de alguma maneira, se não causadas imediatamente, mas um povo fragilizado é dizimado antes. E aí chegamos ao capítulo 7. Porém, já no capítulo 7, estou ainda no capítulo 6, já no capítulo 6, os sinais de vitória se apresentavam. E aí chegamos então no 7, que nos interessa agora. Viu o quê? O que foi que viu? Eu quero recordar, até quando, Senhor, as almas daqueles que tinham sido feridos e destruídos pelo Império Romano, até quando, Senhor, permitirás que isso aconteça? E eram as almas dos justos que tinham sido vestidos com vestes brancas. Branco, cor celestial. A resposta, até quando, Senhor? Até que forem resgatados todos aqueles fiéis e servos que ainda precisavam prestar seu testemunho. E então sim chegamos ao capítulo 7. E estamos aqui com ele. Pode ler, William, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vamos lá, meu irmão. Depois disso, vi. Depois da resposta àqueles justos que tinham se mantido fiéis e recebido suas vestes brancas, e o Senhor respondeu: mantenham-se fiéis até que todos sejam resgatados. E então, depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. A Carla, a nossa intérprete aí para a linguagem de Libras, ela até veio me perguntar um pouco antes, porque para traduzir em linguagem de Libras tudo isso não é fácil. Nós vamos falando aqui, mas eles têm que fazer todo um raciocínio para depois gesticular. Então vamos lá. Os 4 anjos, anjo, daí o nome Ângelo, é mensageiro. Quase sempre nós pensamos em anjo, aquele ser bonitinho, bem gordinho, belas bochechas, alguma fraldazinha muito formosa, cabelo loiro, um anjinho. Isso resulta de uma imaginação religiosa ou fantasia religiosa. Anjo não é isso. Anjo é mensageiro. Portador de uma mensagem, boa ou má. Anjo bom ou anjo ruim, ou anjo mau. Portador de uma mensagem, ou de um desígnio, ou é portador de alguma autoridade recebida.
estamos na mitologia aqui grega, foi escrito com fundo judaico, mas num ambiente grego. Imaginava-se a terra plana e quadrática. Cada canto da terra havia um anjo. O anjo do norte, ele segurava ou então desencadeava ventos. O vento norte era o vento boreal. O vento sul era o vento austral, e a divindade que o protegia se chamava Austro. O vento leste, que vem do Oriente, era o vento Euro, e a divindade também que o detinha ou o liberava era uma divindade Euro, daí Europa. O vento do Ocidente era Zéfiro, daí Zeferino, o nome. Alguém do Sul, alguém do Ocidente. Eram divindades. Cada um destes anjos estava num dos cantos da terra, com poderes para frear os ventos. Vento é também ar. O anjo para castigar tirava o ar. Era um anjo que representava potências malignas e nervosas e irritadiças e violentas. Tira o ar ou então sopra com potência para destruir. Depende da direção que vem. Mas é daí, deste jogo, da imaginação, da mitologia grega, o autor se serviu para acrescentar. Anjo é de tradição judaica, mas poder frear os ventos, aí é a mitologia grega. Então você leia novamente, William, por favor. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. E eles podem reter os ventos e o ar, tanto para deixar sem ar e daí morre, ou então para suscitar ventos potentes que daí destroem. Pois bem, leia outra vez, William. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra. Olha, a terra parece que a morte estava sobreposta, pronta para se estender sobre o mundo criado. É só os anjos liberar os ventos que se impõe a destruição, ou retirar o ar, que se impõe a morte. E o vidente viu. Está prestes a desencadear tudo isso. Ei, telespectador, venha comigo. Eu vi este anjo segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore, vida vegetativa. Se tem vento, se tem ar, tudo vive ou então falta. Daí a morte. Ele viu, e o que vem a seguir? A próxima tela, por favor. William. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Deus vivo. Opa, o Oriente, o Leste, com o selo do Deus vivo. Um outro anjo, mensageiro. Sim. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Ele gritou em alta voz. Observemos aqui. O Oriente era considerado a porta do sol, o berço da vida. Se em cada um dos cantos tem um anjo encarregado de tirar ou retirar o ar, ou então desencadear ventos destruidores, são anjos do mal. Mas houve uma voz, vi também outro anjo que subia do Oriente. Estamos naquele tempo. O Oriente, o Leste, era de lá que vinha o sol. O sol, quando nascia desde aquela direção.
as trevas estão vencidas pela luz. Então o anjo que vem do Oriente, sol, berço de vida, e ele gritou em alta voz. Acompanhe comigo, querido leitor, querido telespectador. Gritou em alta voz aos anjos que haviam sido encarregados de fazer o mal à terra e ao mar. Ele gritou: existe uma autoridade maior do que esses 4 anjos. Gritou, deve vir uma ordem, provavelmente, no versículo seguinte. Olhem, no capítulo 6, versículo 10, 11, se você lembra, William, até quando, Senhor? Agora está respondendo. Então, também agora os anjos do ar estão dispostos à destruição, mas há alguém soberano sobre eles. Quem é? Vamos ver lá na outra tela, por favor. Olha o que este outro anjo diz. William, é com você. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Não danifiqueis. Aqueles 4 estavam prestes a desencadear seus projetos, representam o mal. Seus projetos de morte ou de violência. Como se o mundo estivesse dominado pelas potências malignas que querem destruí-lo. Eu já usei aqui até aquele exemplo de Tom e Jerry. Você recorda, William? O gato, o ratinho, foge e o gato vai atrás. E desvia até que se refugia na casa do cachorrão. E o cachorrão está dormindo. O ratinho é pequeno, entra lá e não acontece nada. Mas o gato freou, não conseguiu, acabou entrando na casa do cachorrão. O cachorrão estava dormindo, acordou. Deu uma guerra dentro daquela casa. O desenho é o seguinte, só vê a terra, a casa sacudindo, sacode, sacode. Não se vê a briga, mas deve ter dado uma briga feia lá. Na mitologia daquela época, se pensava que o mundo, a casa, estivesse toda ela impregnada de potências malignas e o dia que elas viessem para fora, seria grande a destruição. E no Apocalipse usa essa imagem para dizer, venham para fora todas essas potências destruidoras para que elas sejam eliminadas. Não esqueçamos disso. E tinha 4 anjos em cada canto para provocar a destruição, porque eles representam a força do mal. Mas não uma voz se sobrepõe. Não danifiqueis a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Opa, o projeto desses anjos do mal é freado e refreado pela presença dos servos de Deus neste mundo, na terra, na história. Daqui a pouco a gente continua. Antes que os anjos dos 4 ventos soltem suas potências furiosas, há um outro anjo que pediu para fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente continua. Quero lembrar você que nos acompanha em todo o Brasil via satélite. Nós estamos com a campanha de expansão da rede Evangelizar de Comunicação, com o objetivo também de melhorar os nossos equipamentos e adquirir uma unidade móvel, né? Transmitir um evento, quem sabe, aí da sua cidade, da sua paróquia, da sua diocese. Por isso, faça a sua contribuição extra nesse mês de junho e nos ajude a evangelizar. Vamos para o intervalo cantando, voltamos já. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que o teu amor tocar. Vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que o teu amor tocar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Fala
Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Separei aqui alguns nomes que estão participando conosco pelas nossas redes sociais. O Tiago, de Belo Horizonte, deixando aqui a saudação. João, de São Paulo, capital. A Maria Aparecida, de Maringá, nos acompanhando pelo canal 31. A Marlene, nos acompanhando em Curitiba, pelo canal 16. E a Fátima, nos acompanhando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado a estes e a estas, e os muitos mais. Por causa da palavra, encontramos-nos muitas vezes, e os motivos são nobres. A palavra é do Senhor Deus, e um Deus solidário com os seus. Vamos até ver aqui, vale a pena retomar novamente o versículo 3. William, você queira ler, por favor? Eu gostaria que o telespectador agora fixasse os olhos aqui. Depois pode se servir da sua Bíblia, mas agora acompanhe por aqui, pelo menos aqui, nesses instantes. Não danifiqueis a terra, William, faça isso. Queira ler. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Que nenhuma autoridade no mundo e na história, por mais poderosa que seja, ainda que represente as potências mais destruidoras, os 4 anjos, não façam nada até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Enquanto houver servos do nosso Deus neste mundo, ele não será destruído. Primeiro indicativo. Quase que o autor do Apocalipse quer dizer, para onde vai terminar a humanidade? Não sei. Mas enquanto na humanidade houver servos do nosso Deus, ela será preservada. Até marcarmos a fronte. A tradição de marcar a fronte, esta vem desde os tempos do Êxodo. O anjo do Senhor, os israelitas deveriam marcar a sua casa. Seria a casa dos israelitas, dos hebreus melhor. Lá não haveria nenhuma punição aos egípcios, aqueles lá que habitam, não representam o poder dos egípcios, fazem parte do povo eleito. Agora não é a porta da casa que se marca, é a fronte. Este leva na sua fronte a marca de pertença a Deus. Então, anjos destruidores, nada façam, porque é preciso separar aqueles que pertencem a Deus, servos do nosso Deus, serão assinalados. Não vou tocar, porque temos o Covid-19 por aí. Mas naquele tempo não tinha, então eles poderiam marcar bem a fronte dos servos do nosso Deus. Mas o que eu quero indicar, destacar, nada acontece de dano porque há servos presentes nesta história. E depois, por mais que haja potências destruidoras nos 4 cantos, que daí lá que representam os 4 ventos, a expressão que usamos inclusive, ventos destruidores, que têm potência destruidora, para destruir com o vento ou para retirar o ar, e daí ficam sem vida, ainda assim, aqueles servos do nosso Deus não estão sob o poder destes algozes cruéis. Eles estão aguardando o sinal que lhes vai chegar. E por mais que haja poderosos destruidores nas vizinhanças,
vai prevalecer a soberania de um Deus que é bem maior do que quaisquer outras potências destruidoras. Até quando, Senhor, se perguntava no capítulo 6, versículos 10 e 11. No 7,3 está respondendo que não haja nada que destrua estes cristãos servos de Deus, porque as potências adversárias, por mais que se agigantem, são pequenas ante a grande força que definirá o rumo da história, a força de nosso Deus. Vamos um pouco mais. E aí, ótimo. William, aqui, queiramos ler, por favor. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, porque seriam marcados o número daqueles que se manteriam fiéis. William, não é preciso uma calculadora. Acompanhe aqui comigo. William, aqui comigo agora, e telespectador também. Lembra que no Apocalipse há 3 tipos de símbolos: símbolo das cores, símbolo dos animais e símbolo dos números. Da outra vez vimos animais, cavalos, violência, animais de guerra, cavalo verde, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo branco, cores. Hoje estamos com o símbolo dos números. 12 é o número usual para a época para simbolicamente representar um povo, ou uma comunidade, ou uma tribo. 12. 1000 era símbolo numérico para referir uma grande quantidade, limitada, mas muito grande, sem definir aritmeticamente quantos, ou quantitativamente. Não se trata aqui de dizer 998, 999, 1000. Não é isso. É, como se diz, e ele falou 1000 coisas. Não é assim que se fala, que se usa hoje também? Para nós, muitas coisas. Aqui, 1000 tem o sentido de uma grande quantidade de povo, sem, porém, apontar o número quantificado exato. 12, comunidade, 12 patriarcas, 12 apóstolos. 1000, um grande número de descendentes, um grande povo. 144.000. 12, os patriarcas, de quem originou-se o povo de Israel, segundo as tradições do Antigo Testamento. 12.000 das 144.000. Quer dizer, uma grande quantidade de povo eleito e marcado na fronte como um povo que pertence ao grupo dos servos do nosso Deus. Não é uma indicação aritmética de 143.999, 144.000 exatos. Como se cada um destes patriarcas tivesse exatamente 1000. O número é simbólico. Então, voltemos. Meu irmão, minha irmã. O número 7, totalidade, ou perfeição, ou plenitude. O número 3, completude. O número 4, a imagem do universo, do mundo criado.
O número 10, também completude. O número 12, uma assembleia, uma comunidade, um povo. O número 1000, uma grande quantidade, sem precisar exatamente quantos, mas um grande número. É grande o número dos filhos de Israel que terão sido marcados, e que a presença destes filhos de Israel, fiel à voz do seu Senhor, esta presença na história, freia os ímpetos dos 4 anjos encarregados de fazer o mal no mundo. Eu não sei se o telespectador compreendeu, mas eu gostaria de perguntar, conseguiu compreender, Vinícius? Não. Se ele tem dúvida, é possível que o telespectador está em dúvidas. Vamos lá. Será que eu tenho que explicar 200 vezes a mesma coisa? É 200 vezes que eu quero falar? 200, 199 vezes 200? Ou é símbolo de... Será que eu tenho que falar muitas vezes? É símbolo, não é? Claro. A mesma coisa com o 1000, o número dos salvos. É 1 milhão de gente. Não é 1 milhão exato. É um número apontado simbolicamente para indicar uma quantidade não precisada, mas grande. Feito? Compreendeu? Filha? Opa. E o Jean? Então, quietinho. Ou seja, talvez você, telespectador, não sei se as coisas ficam claras e o contato não é possível, não consigo olhar para sua fisionomia. A do William eu vi e percebi, esse aqui anda girando pelo mundo. Daí fiquei bravo 200 vezes e ele acordou. Eu não vou ficar bravo com você, querido telespectador, mas eu gostaria que compreendesse. 12, cada um dos patriarcas. 1000, os descendentes dos patriarcas. 12 vezes 12.000 dá 144.000. Feito? Os patriarcas e seus descendentes serão assinalados na fronte, e estes não serão alcançados pelas potências dos 4 anjos, encarregados de fazer o mal no mundo. São os filhos de Israel, numa primeira linguagem que depois fica explicitado, são os filhos da igreja. Feito? 144.000, o mundo dos salvos. 144.000, um grande número. Não apenas um sentido matemático, quantitativo. 144.000. Então, ouvi o número dos que tinham sido marcados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Vamos lá, a próxima então. Versículo 5. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. E depois, o primeiro dos patriarcas, vai. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. Da tribo de Ruben, 12.000. Telespectador, acompanhe aqui comigo. Cada um desses dedos representa 1.000, tá bem? Vamos lá. Ai, que dedos grandes para representar tudo isso. Começa outra vez, William. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. Primeiro milhar. Vai. Da tribo de Ruben, 12.000. Mais 12.000. Estamos com 24. Da tribo de Gad, 12.000. Estamos com 36.000. Da tribo de Asser, 12.000. Oh, chegamos a 48.000 marcados. Da tribo de Neftali, 12.000. Então agora chegamos a 60.000 marcados. Da tribo de Manassés, 12.000. Oh, já estamos em 72.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Oh, 84, estamos crescendo o número dos marcados e dos salvos. Da tribo de Levi, 12.000. Acho que é 96, é isso mesmo, 96.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Se eu não erro, é 108.000.
Da tribo de Zabulon, 12.000. 120.000. Da tribo de José, 12.000. 132.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados. 144.000. Agora, entendeu, meninão? Vinícius? Linguagem simbólica para apontar, telespectador amigo, a grande comunidade dos marcados. Estes pertencem a Deus. E os anjos, um de cada canto, podem ter todos os poderes que quiserem. Enquanto estes não forem marcados, nada acontece de destruidor aqui. Por isso é importante que haja muitos servos de Deus na história. Os anjos destruidores não o farão. Há uma outra autoridade maior do que esta. É isto que encontramos aqui nesses versículos 5 a 8. Vamos agora dar um outro passo. Nós iremos até o versículo 17. O primeiro, o William leu de 7, 1 até 8, não foi? Isso. Então, agora a continuidade. Ele vai ler até 17 e a gente retoma. Versículo 9. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 viventes, se prostraram diante do trono com a face por terra para adorar a Deus. E diziam: Amém, louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que estão trajados com vestes brancas, que são as de onde... Estes que estão trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem o sabe. Então ele me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nos com o sangue do Cordeiro. E por isso que estão diante do trono de Deus, servindo de dia e de noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Olha que bela imagem. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Já imaginou você, Beth? Você chora às vezes? Puxe, E bastante. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. É muito bonita essa imagem para retratar os consolos de Deus. Vamos tentar entender isso aqui. Comecemos, o versículo 9. Vai lá, William, começa de novo. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Primeiro tinha visto os 4 anjos, um em cada um dos cantos da terra, prestes a desencadear seus ventos destruidores, e houve um anjo um anjo com uma voz que ordenou: não, até que forem marcados aqueles fiéis ao Senhor Jesus. Foram marcados 144.000, usando aqui a linguagem das tradições do povo israelita, dos patriarcas, 12 patriarcas. 144.000. Mas depois disso, eis que uma multidão que ninguém podia contar. Opa!
parece que vai se ampliar. Não é só os 144 mil. 144 mil é uma grande quantidade, não definida, mas grande. Agora não dá para contar, é bem maior. Antes ainda dava, 144 mil, muitos, mas ainda dá para contar. Agora se amplia aquela vitória. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Antes era só descendentes de Israel, né? Das tribos de Israel, lembram? Cada um dos 12 patriarcas de Israel. Agora, ninguém podia contar. É mais, de todas as nações, de todas as tribos, não somente das tribos de Israel, de todos os povos, não apenas do povo de Israel, de todas as línguas, não apenas as línguas que identificam culturalmente um grupo. É impressionante, você pode retomar, William, telespectador, ouça agora. Se antes tinha 144 mil, é bem mais a segunda visão. Vai lá. Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Mas pode seguir um pouco mais. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Estavam de pé diante do Cordeiro. Estar de pé. Por que esse detalhe? Não poderiam estar ajoelhados ou sentados ou agachados. De pé faz lembrar aquele Cordeiro imolado, mas em pé. Estes aqui, dessa multidão que ninguém podia contar, passaram também eles por tribulações, como passou o Cordeiro, mas o Cordeiro está em pé. Estão em pé. Conheceram a tribulação, mas se mantiveram fiéis, firmes, e estão em pé. O leitor está tendo uma visão, o autor está tendo uma visão. Quer oferecer ao seu leitor uma visão de como será o futuro. Uma multidão que ninguém pode contar estará em pé, diante do Cordeiro. Como é que está escrito? Você pode ler um pouco mais, William. Sempre no versículo 9, estavam em pé diante do Cordeiro. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Diante do trono, Deus, Cordeiro, que tem, também ele participa da mesma divindade. Sim, imagem de Jesus Cristo, sim. Trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Olha aqui. Lá no capítulo 6, aqueles que estavam gritando: até quando, Senhor? Foram-lhes dadas vestes brancas. Agora não diz que lhes foram dadas vestes brancas. Branco é símbolo da vitória celestial, da vitória de Deus. Agora eles não foram vestidos, eles já estão vestidos. O que significa? Eles passaram pelo caminho da tribulação. Eles passaram da história de perseguição para uma história de vitória. Daqui a pouco eu termino. Agora é intervalo, e o anjo que dá esses sinais, eu não sei bem. Talvez seja daqueles que sopram ventos perigosos. Melhor não provocar o chefe. Antes de ir para o intervalo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Vamos para o intervalo cantando, voltamos já. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Selecionamos aqui algumas mensagens das nossas redes sociais. A Luciene, de Porto Alegre, Amanda, Rio de Janeiro, João Carlos, de Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 27, a Rita, de Caucaia, no estado do Ceará, e a Bernadette, de Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Bernadette de Foz do Iguaçu. Eu tenho uma prima que se chama Bernadette e mora em Foz do Iguaçu. Será que é ela? Olha. Faz tempo que não a vejo. Mas, Bernadette, vestes brancas, hein? São as vestes celestiais. Vamos lá, eu aqui estou de escuro porque aqui eu tenho que me adaptar a certas regras. Então, olha, todo solene. Mas a veste branca é mais solene, é mais celestial. Voltemos. Eu gostaria, William, vamos lá. Eu gostaria que você lesse novamente o versículo 9. Tem uns que a gente lê e relê e nunca termina. Mas, para compreender texto e contexto, é preciso ler e reler. Força! Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. As vestes brancas, numa grande liturgia celestial que canta a vitória. Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, eles entoaram um cântico de vitória lá do outro lado do mar. São todas reminiscências na linguagem do Apocalipse daquelas imagens ou narrativas do Antigo Testamento. Bem, vestes brancas, palmas na mão. Jesus, quando entrou em Jerusalém, tinha ramos de palmeiras, né? São a imagem de uma grande marcha processional. E nós cantamos na liturgia do Domingo de Ramos, né? Hosana, o filho de Davi. São tradições daquela época. As palmas, ramos de palmeira, eram usadas nos grandes cânticos de vitória do tempo. Quando o imperador romano ou um general romano conquistava um novo povo, uma nova região, quando ele voltava era recebido com palmas e ovacionado, o grande conquistador e o grande vencedor. Agora, o grande vencedor não é César, nem seus generais, eles que perseguem os cristãos. O grande vencedor, vamos ver quem é. Mas eles estão festejando uma vitória. E é uma multidão que ninguém podia contar. Não é só 144 mil. Tem gente que diz que a comunidade dos salvos são só 144 mil. Aqueles 144 mil. Não, uma multidão que ninguém pode contar. De todas as línguas, povos, tribos, nações. E o que temos lá no outro versículo? E em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Em alta voz. Não fala que é em voz melodiosa.
é o grito vitorioso como de um time de futebol num campeonato. O torcedor não faz um canto melodioso, ele manifesta em grande grito a alegria por seu time ter vencido e o gol bem feito, vitorioso. Algo assim aqui, em alta voz, aquela multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, eles cantavam. A salvação é que os vencedores em Roma, eu já expliquei, né? Eram chamados, e especialmente o imperador César Soter. Soter, em grego, quer dizer Salvador. Chamavam César de Salvador. E havia a exigência de curvar-se diante do Salvador. Para o cristão, Salvador é apenas Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo. Então não se curvavam e nem se ajoelhavam ante o imperador ou sua imagem. Curvavam-se diante de Jesus Cristo. E aí, então, a perseguição. E agora estão cantando no céu, a imagem de vitoriosos. O leitor... Eu gostaria que voltasse, por favor, ao versículo anterior, rapidinho. Depois disso, eis que uma multidão, ele viu. O autor está apresentando para o leitor uma visão. Ele viu a vitória de Deus e daqueles que se mantiverem fiéis a Jesus Cristo. O leitor vai ler a visão. Para quê? Para que ele, perseguido que está, tentado a abandonar tudo, não ceda e não abandone a sua fé, porque pela visão tida, os cristãos que se mantiverem fiéis a Jesus Cristo terão vestes brancas e cantarão um grande hino de louvor à vitória do Salvador, que é Jesus Cristo, e não o imperador. Esta visão ele apresenta para que o leitor se sinta motivado. Faço-me compreender, Jean, Beth. Vocês aqui representam uma multidão que ninguém pode contar. Se não entenderem, estou lascado. Não me criem confusão. Já pensou, eu vou chegar diante do juiz, do trono do justo, e ele vai me cobrar por não ter explicado bem o Apocalipse. Aí chegarei para o julgamento e vou levar uns golpes de Apocalipse no cangote. Melhor não. Vamos lá, voltemos, por favor. Entendam, então, que isso me ajuda. Fico ganhando uma comissão nos créditos celestiais. Vamos lá. Cantavam o quê? Voltemos. Ei, aqui a Páscoa é recente, então a gente ainda canta um pouco da vitória pascal. E faz até piada, porque o Criador do bom humor é muito bem-humorado. Não esqueçamos, quem criou o humor é muito bem-humorado. Quem criou o bom humor é muito bem-humorado. Concorda, William? Fique com ele, bem-humorado. Voltemos, por favor. Em voz alta cantavam. Leia, aqui temos reticências por razões de espaço. Você lê, William. Em alta voz proclamavam, cantavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A vitória que eles alcançam, eles atribuem a Deus e ao seu Cordeiro. A salvação pertence, não foram eles que conquistaram. Eles foram agraciados por aquela vitória salvadora. E Deus mostra que Ele é tanto mais Deus quanto salva aqueles que se mantiverem fiéis ao Cordeiro, Jesus Cristo. Ou seja, William, a derrota de um cristão seria a derrota de Jesus Cristo. Cristão fiel
É isso que o autor quer dizer. Deus não se deixa vencer em generosidade. Mantenha-se fiel que a vitória lhe será outorgada, agraciada. É um jogo de cartas já marcadas. Vai terminar com a vitória de Deus. O autor tem uma visão. O leitor está lendo a visão. Por isso os cristãos se negam a participar da vitória ou da salvação do Império Romano. Seria apenas uma salvação política. No caso da salvação de Deus, é a salvação da vida, presente e futura, o tempo e a eternidade. César, poderoso que é, vai terminar também ele, lá no mesmo lugar, o dos mortos. Vamos ao versículo seguinte. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 viventes, se prostraram diante do trono com face por terra para adorar a Deus. Vamos outra vez. Acompanhe aqui comigo, querido telespectador, o William lê. Um pouco mais lento, por favor, agora, William. E todos os anjos, Atenção, seres espirituais. Vai. que estavam ao redor do trono, Trono, lugar de Deus. dos anciãos Aqui é a humanidade. e dos 4 viventes, Todos os seres do mundo criado. se prostraram diante do trono. Todos se prostraram. Não há mais conflitos entre seres celestiais, seres humanos, seres animais. Tudo o que existe entra em uma grande harmonia, centralizada por uma solene liturgia de adoração ao Deus vitorioso, a quem está no trono e ao seu Cordeiro. A história final de todo o mundo criado. Leia outra vez, William, e você, telespectador, acompanhe comigo. Vou repetir. E todos os anjos Os anjos, seres espirituais. que estavam ao redor do trono, Aqui o centro, Deus. dos anciãos, Dos anciãos, a humanidade. dos 4 viventes, Todo o mundo criado aqui simbolicamente representa a vida biológica, qualquer tipo de vida. Tudo biológica. Tudo se prostra diante do trono, com face por terra, para adorar aquele que é vencedor de tudo. Eis o destino final. Será uma grande harmonia de tudo o que existe em torno ao grande autor da história, da existência e da vida. Ele é soberano sobre a morte. César, que se pretende ser salvador, vai parar lá no fundo de um túmulo qualquer. É este contraste que o autor pretende que o seu leitor aceite, compreenda e creia. A última palavra é uma visão, não terminou ainda, estamos no 6º selo, mas no 6º selo ele está apresentando o futuro. Mantenha-se firme. Vamos ao versículo 12. E eles estão adorando, e daí o que acontece? Por favor, versículo 12. e diziam amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Acompanhe aqui comigo, sempre com os meus dedos, tá bem? E o William lê. Vai outra vez, por favor. E diziam amém. O louvor, 1, a glória, a 2, sabedoria, 3, a ação de graças, 4, a honra, 5, o poder 6, e a força 7. pertence ao nosso Deus. 7, totalidade, plenitude, perfeição. São os 7 atributos de Deus.
Todas as perfeições pertencem a Deus, em todos os tempos, em todos os séculos, em qualquer século, em qualquer fase da história. E estão todos, os anciãos, os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, estão todos numa harmonia a reconhecer esta mesma soberania. E César, que se dane. O autor pretende isso. É algo como a transfiguração de Jesus. Antes de chegar a Jerusalém, ele apareceu transfigurado. O assunto é a cruz, mas os discípulos o viram transfigurado para que entendessem. A transfiguração, a ela se chega à realização plena pelo caminho da cruz. Isso lá nos evangelhos. Algo assim aqui. Um pouquinho mais, por favor. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ele teve uma visão e um dos anciãos fez essa pergunta. Um dos anciãos disse-me: trajados com vestes brancas, já sabemos quem são, de onde vieram. Fazer uma pergunta destas para o vidente, o ancião que está lá e participa daquele mundo celestial, por que esta pergunta? Não é preciso formulá-la? A não ser que tenha uma intenção, e aqui tem, qual? É uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Nas narrativas, nós também usamos comumente quando queremos destacar alguma coisa. Por exemplo, João da Silva é um grande jogador de futebol. O que é um grande jogador? Desarma bem, lança bem, chuta bem e marca bem. Essa pergunta, o que é um grande jogador, tem um caráter retórico. Prepara para um conteúdo bem preciso e que será destacado logo a seguir. Também aqui, uma pergunta retórica. Quem são? De onde vieram? Resposta, vamos ao versículo seguinte. Eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Estes são os que vêm da perseguição infligida pelo império e pelo poder do Império Romano. Lembra dos 4 cavalos, Vinícius? Branco, vermelho, preto e verde. Cavalo branco, engodo, engano. Vermelho, violência. Preto, morte pela fome. Vermelho, pela conquista, poder militar. Poder econômico, cavalo preto, que explora e oprime e causa fome. E o verde é a pestilência, a doença, o sofrimento. Estes lavaram suas vestes e alvejaram-nas. Alvo é branco, alvejar, deixá-las brancas, branquearam-nas no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro faz lembrar o sacrifício de Jesus Cristo. Eles seguiram Jesus Cristo no tempo da perseguição, mantiveram-se fiéis como Ele, alvejaram suas vestes e agora participam da grande liturgia celestial dos vitoriosos, porque diante de Deus a última palavra é a soberania salvadora que dele procede, dele e do Cordeiro. Ei, telespectador, compreendeu? Ciro, o telespectador compreendeu?
Então, vamos um pouco mais. Sim. É Eu o outro acho- versículo. Eu acho que a 15 agora não tem tela, né? Não tem tela, então vamos a seco. Então aqui a gente vai a seco. Eu vou ler aqui da Explicação a Bíblia. seco. Versículo 15. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. É por isso, vale a pena. É por isso que estão diante do trono de Deus. O ancião está explicando, lembra? Quem são? São aqueles que vêm da grande tribulação. E é por isso que estão no trono de Deus servindo dia e noite, o tempo todo. Agora não há mais limite para essa harmonia e para este convívio. E estenderá sua tenda sobre eles. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e estabeleceu sua tenda entre nós. 3 sentidos para essa tenda, que Deus faz aqui a sua grande família. Ou então a Shekinah nas tradições de Israel, que é a casa, o lugar da glória de Deus. Ou então, inspirado em João 1,14, Deus que se faz amigo dos seus, da grande multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Uma tenda com sentido de familiaridade. Tenda não é apenas algo construído que cobre e protege, é um lugar de relações, de intimidade, de afeto, de partilha, de comunhão. Vamos ao outro versículo. Versículo 16. Nunca mais terão fome nem sede, o sol nunca mais o afligirá, nem qualquer calor ardente. Em Isaías capítulo 49, as imagens do profeta que anuncia os tempos da salvação, não haverá mais fome. Lembra que a fome é resultado da opressão do poder econômico. Não haverá mais dessas opressões, não haverá mais a perseguição do império, não haverá mais quaisquer formas de violência. Versículo 17. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Apacentar, levar a pastagens. O cordeiro vai levar cordeiros, o cordeiro vai levar servos. O cordeiro vai levar para boas pastagens. Boas pastagens para o rebanho significa vida. Leva para fontes de água e para pastagens generosas. Vai lá. Conduzindo-os até as fontes de água da vida. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. E então todo o sofrimento e toda a dor um dia será superado pela força de quem está no trono e do seu cordeiro. E vai enxugar as lágrimas dos olhos. Como é que a mãe diz para a criança, quando a criança chora? Ô, mãezinha, não chora, a mãe está aqui, não é isso que diz? E daí enxuga os olhos, as lágrimas dos olhos, dá um beijo, fica aqui, eu cuido de você, não é assim? Ou seja, esta imagem de Deus achegando-se aos perseguidos que se mantiverem fiéis, que derramaram lágrimas. Pronto, acabou, eu estou aqui, a tenda está estendida, agora a história é outra, pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o Apocalipse. O autor tem agora uma visão, para que o leitor se mantenha fiel. Tem o 7º selo, e o caldo vai entornar lá no 7º selo, mas o leitor sabe que venha el toro. Sim, porque o Senhor é vencedor. É isto. A gente se encontra.
Que alegria, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está aí do outro lado, você que faz parte da família Evangelizar. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e reveja todo o nosso conteúdo de evangelização. Até o próximo programa. Evangelizar é preciso. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, celebra a vitória.